Fala pessoal, tudo beleza? Galerinha, uma revisão aqui bem rápida a respeito do que nós vimos na sala de aula. Hoje nós começamos a falar a respeito da divisão euclidiana, certo? E nós vimos que a divisão euclidiana ela tem uma estrutura. Qual que é essa estrutura? Nós temos o dividendo, nós temos o divisor, o quociente e o resto, ok? Como que funciona isso? Vamos ver isso aqui com um exemplo numérico. Olha, quando nós vamos realizar a divisão de 534 dividido por 12, nós temos o seguinte, olha, 534 dividido por 12. Então, olha, 534, que eu coloquei de preto aqui, nós já podemos determinar aqui que ele vai ser o quê? O dividendo, que é um número que está sendo dividido, ok? O 12 que eu coloquei de azul aqui, olha, ele vai ser o quê? O divisor, beleza? E aí nós vamos efetuar a divisão e vamos encontrar os outros dois componentes. Vamos lá. Qual número? Primeiro, 5 sozinho aqui eu não consigo dividir por 12, não é? Então eu vou ter que agrupar esses dois primeiros números. Agora, qual número que eu multiplico por 12 que seja igual a 53 ou que se aproxime mais de 53? Tem que ser 4, não é, pessoal? Então, olha, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. E 4 vezes 1, 4, ok? Resolvendo isso aqui, olha, deixa eu só colocar de outra cor aqui, para ficar mais fácil da gente ver depois. Então, nós vimos que vai dar 48, certo? 53 menos 48, o resultado aqui é 5. Agora, o que acontece é que a gente desce o 4. Qual o número que eu multiplico por 12 que seja igual ou que mais se aproxime de 54? Tem que ser 4 novamente aqui, não é, pessoal? 4 vezes 12, nós já vimos que vai dar 48. Então, 54 menos 48, o resultado aqui é 6. Bom, não dá para a gente continuar essa divisão. Então, o que, que nós temos aqui? Olha, nós temos a estrutura completa, onde 534 nós vimos que é o dividendo, ok? 12 vai ser o divisor, 44 que está de vermelho aqui é o quociente, e 6, que está aqui embaixo, vai ser o nosso resto, ok? A setinha aqui do resto. Então, nós temos essa estrutura aí para divisão, beleza? E aí nós temos uma outra maneira de escrever isso, que é da seguinte maneira, olha, o dividendo, ele é igual ao divisor, certo? Vezes o quociente mais o resto. Então, vamos verificar se isso aqui realmente é verdade, pessoal. O dividendo, nós sabemos que é 534, certo? Quem é o divisor aqui? Olha, o divisor é o 12, beleza? Vezes quociente. Nosso quociente é 44, mais o resto. E o resto nosso aqui é 6, beleza? Que está de roxo aqui. Mais 6. Agora, vamos ver se quando nós fizermos essa multiplicação e essa soma, se nós vamos realmente encontrar o valor do dividendo aqui, ok? Então, vamos verificar isso aqui, olha. 12 vezes 44. Vamos fazer no cantinho aqui, olha. 12 vezes 44. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. Agora, o segundo 4 aqui, olha. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 1, 4. Somando, desce o 8, não é? 4 com mais 8 dá 12. Vão 1. E 1 com mais 4, 5. Então, isso aqui, olha, é igual a 12 vezes 44. Nós vimos aqui que o resultado vai ser o quê? 528 mais o 6. Mais 6. E 528 com mais 6, o resultado vai ser 534. Então, pessoal, essa daqui é uma outra maneira de a gente escrever uma divisão, certo? Só que o que acontece? Imagine que eu não tenha o valor desse dividendo, mas eu tenha os outros valores. Aí fica fácil de eu encontrar quem é o dividendo, não é? Então, beleza. Então, a gente vai se acostumar com essa notação, certo? O número que está sendo dividido vai ser o dividendo, o número que divide é o nosso divisor,
O resultado que a gente encontra aqui é o quociente e o que sobra aqui no final é o nosso resto. Bacana? Então, seguindo aqui, pessoal, nós temos um exemplo. Olha, para que a gente vai utilizar essa outra notação aqui, ó? Para que a gente vai utilizar isso? Imaginemos que nós tenhamos o seguinte problema, olha. Numa divisão, o divisor é 27, o quociente 18 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo? Então, galerinha, aqui a gente tem o seguinte, olha. Vamos reescrever novamente essa notação que nós temos aqui, olha. Dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto, certo? Vamos anotar ela aqui. Pronto. Então, nós temos essa relação aqui, beleza? Agora, nós queremos encontrar o dividendo, certo? Então, eu quero descobrir quem é esse carinha aqui. Então, vamos lá, olha, o divisor eu sei quem é. Olha, o divisor aqui está falando que é 27. Então, 27 vezes o quociente a gente sabe quem é também, olha, quociente é 18. Então, vezes 18, mais o resto. Quem é o resto aqui? O resto, ele é o maior possível. Agora, qual o resto que vai ser o maior possível? Nós debatemos isso na sala de aula hoje também, pessoal. Vamos imaginar a seguinte situação. Pode ser até a situação que nós escrevemos aqui acima, olha. 534 dividido por 12. Primeiro, quando nós começamos a efetuar, nós encontramos um resto aqui, olha, de 54, certo? Mas 54 eu consigo dividir por 12 novamente, não consigo? Consigo. Eu vi que dá, o resultado é 4, e quando eu multiplico deu 48 aqui, e o resto aqui foi 6. E aí a gente falou o seguinte, olha, 6 não dá para dividir por 12. Por quê? Porque o resto aqui, olha, ele é menor do que o meu divisor. Ou seja, pessoal, sempre que nós encontrarmos um resto aqui que seja maior ou igual ao divisor, nós conseguimos continuar a divisão. Por exemplo, imagine se eu estivesse fazendo essa divisão aqui e eu chegasse num resto 12 aqui. Olha, 12 dá para dividir por 12, então eu consigo continuar a dividir. Agora, se eu efetuar uma divisão por 12 e eu chegar num resto igual a 11, eu não consigo dividir mais, certo? Porque 11 é menor do que 12. Ou seja, o resto, pessoal, ele tem uma regrinha. O resto, ele tem que ser maior do que zero. Então, o resto nosso aqui, olha, ele tem que ser maior do que zero. E ele tem que ser menor do que o divisor. Ok? Ou seja, o resto, ele tem que ser pelo menos uma unidade menor que o divisor. Porque se ele for igual ou maior, nós conseguimos continuar a efetuar a divisão. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, se o resto ele é o maior possível, nós sabemos que o maior possível que ele pode ser é uma unidade a menos que o divisor. Se o divisor é 27, o resto pode ser 26, ok? O maior resto que eu posso encontrar é um resto igual a 26. Então, continuando aqui, nós queremos encontrar o dividendo, não é? Quem vai ser esse dividendo nosso aqui? Olha, vamos escrever no cantinho aqui. 27 vezes 18, vamos ver quanto que dá. 8 vezes 7 vai dar 56, né? Vão 5, ok. Bom, 5. Agora, 8 vezes 7, 56. Vão 5, né? 8 vezes 2 vai dar 16. Com mais 5, 21. Agora a gente multiplica 1. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 2 dá 2. Somando aqui agora, olha, desce o 6. 1 com mais 7 dá 8. 2 mais 2 dá 4, certo? Então, o resultado aqui, olha, 27 vezes 18, 486. Isso aqui, olha, mais o resto que é 26. Ou seja, somando aqui, olha, 486 com mais 26, nós temos 512. Então, o nosso dividendo aqui, olha, é 512. O que significa o seguinte, olha, se eu estruturar da seguinte maneira, 512 dividido, o nosso divisor aqui, nós vimos que é 27. Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar no seguinte resultado, olha.
o quociente vai ser 18, certo? E o resto que eu vou encontrar nessa divisão aqui será 26, beleza? Então é assim que a gente resolve as questõezinhas desse tipo. Para finalizar aqui, pessoal, nós vimos também que nós podemos utilizar a divisão para encontrar uma certa figura de uma sequência dada, certo? Então imagine o seguinte, imagine que a gente tem essa sequência aqui, olha. Carinha feliz, coração, rostinho piscando com a linguinha para fora, e aí começa a se repetir, certo? E eu quero descobrir qual será a 59ª figura. Bom, o que eu poderia fazer? Olha, eu poderia ir contando. A primeira é o rostinho feliz, depois coração, depois a linguinha, certo? Repete. A quarta vai ser carinha feliz, coração, linguinha. Carinha feliz. A oitava vai ser coração. A nona vai ser a linguinha para fora. E aí eu posso ir contando isso até chegar em 59, só que vai dar trabalho demais, não vai? E aí nós vimos na sala de aula que nós podemos utilizar um método utilizando a divisão para chegar nesse resultado. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, encontrar o padrão de repetição. E o padrão de repetição está aqui, olha. Essas figuras, elas estão se repetindo de 3 em 3, não é? A cada 3 figuras, nós temos uma repetição. Bacana? Então, o que nós vamos fazer? A partir dessa repetição aqui, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 4 e vamos dividir por 3, que é o padrão de repetição aqui. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3 e 4 menos 3 dá 1. Ou seja, o resto da divisão aqui foi 1. Vamos pegar o 5 agora. 5 dividido por 3. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3. E 5 menos 3, o resto é 2. Agora vamos pegar aqui, olha, de outra cor aqui, a linguinha para fora, né? A carinha que tá com a linguinha para fora aqui. 6 dividido por 3, isso aqui dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E o resto é 0. Agora, para fazer mais uma, de vermelho aqui de novo, vamos ver aqui qual que é o resto da divisão de 7 por 3. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. E 7 menos 6 dá 1. Olha para vocês verem que interessante. A carinha feliz, ela aparece na posição 4 e na posição 7. E as duas deixam o resto, olha, 1. E o que vai acontecer? Se eu continuasse aqui, olha, a figura 8 seria o coração. Se eu pegar 8 e dividir por 3, eu vou identificar que o resto vai ser 2. A carinha feliz, ela vai aparecer de novo na figura 9. Se eu pegar 9 e dividir por 3, o resto vai ser 0. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Todas as vezes, todas as posições que aparece a carinha feliz, quando eu pego essa posição e divido pelo padrão de repetição, o resto vai ser 1. Quando eu pego as posições que o coração aparece e divido por 3, o resto vai ser sempre 2. E quando eu pego as posições em que essa carinha feliz aqui, com a linguinha para fora, aparece e divido por 3, o resto vai ser sempre 0. Então, se eu quero saber qual figura que vai aparecer na 59ª posição, basta eu efetuar essa divisão e comparar o resto. Olha, 59 dividido por 3, aqui vai ser 2. 2 não dá, né? Aqui tem que ser 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Desce o 9. O número que eu coloco aqui, que vezes 3 mais se aproxima de 29, é o 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 29 menos 27, o resto aqui, olha, é 2. Então, pessoal, a gente compara qual que é a figura aqui que deixa resto 2 quando a gente pega a posição e divide por 3. É o coração, não é? Ou seja, a 59ª figura será o coração. Então, a gente utiliza a divisão aí dessa maneira, beleza? Pessoal, então aqui está uma revisão do que nós vimos hoje na sala de aula, certo? Nosso algoritmo euclidiano aí da divisão, como que se estrutura, como que nós podemos utilizar a divisão para encontrar uma figura em uma determinada sequência, certo? E como que pode aparecer aqui, olha, alguns probleminhas envolvendo
esse modo de escrever aqui a divisão, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!